Em Mateus capítulo 6, do versículo 24 a 34 está escrito: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor Jesus, ele ensinou aos seus discípulos que eles não podem servir a dois senhores. E o motivo disso é porque eles não podem tratar de maneira igual a dois senhores que têm personalidades diferentes um do outro. Ou os discípulos eles odiarão um e amarão o outro, ou se dedicarão a um e desprezarão o outro. Eles não podem se servir ao Deus Santo e ao demônio que age na área financeira. Portanto, é necessário que os discípulos de Cristo escolham a quem eles se servirão, ao Senhor ou ao demônio. E a escolha certa é ao Senhor, para que os discípulos vivam e bem lhes suceda. E como o Senhor Jesus ele sabia que havia discípulos dele que estavam servindo a Mamon, ele disse para os discípulos não andarem ansiosos quanto à vida deles, pelo que eles comerão ou pelo que beberão, nem quanto ao corpo deles, pelo que eles vestirão. O motivo pelo qual eles serviam o dinheiro é porque eles iriam demais sobreviver e terem o que vestir para cobrirem a nudez deles. Cristo ele manifestou que a vida é mais do que o mantimento. E essa palavra é mais profunda do que parece. Se Cristo importa e vale mais do que a nossa comida e a nossa bebida. As nossas próprias vidas valem mais do que a nossa comida e a nossa bebida. E o Senhor Jesus também manifestou que o corpo é mais do que o vestuário. O que isso mostra? Os nossos irmãos na fé, que são membros do corpo de Cristo, eles importam e valem mais do que as nossas roupas. E também os nossos próprios corpos valem mais do que nossas próprias roupas. O Senhor Jesus ele pediu para os seus discípulos olharem para as aves do céu. Elas não plantavam, elas não colhiam e também elas não ajuntavam em celeiros o mantimento delas, assim como os humanos. E Deus as alimentava. Ele supria as necessidades das aves do céu. Nós que somos discípulos de Cristo, temos muito mais valor do que as aves. Por quê? Nós somos feitos à imagem de Deus. Nenhum animal no mundo foi feito à imagem do Senhor. No versículo 27, Cristo ele mostrou aos seus discípulos que nenhum deles pode enriquecer a si mesmo. E até hoje, gente, nenhum ser humano pode, pelo seu próprio trabalho, enriquecer a si mesmo. Há pessoas que trabalham excessivamente, não descansam adequadamente e deixam de se dedicar a ficarem um tempo com suas famílias e a lhes fazer bem e a cuidar delas e a agradá-las para ficarem ricas. E elas não se tornam ricas. Por quê? A riqueza ela não vem das obras dos homens. A riqueza vem de Deus e Ele dá a quem Ele quer. E em relação às roupas, Cristo eles para os discípulos olharem para os lírios do campo, como eles cresciam, não trabalhavam, nem enfiam. O que ele quis mostrar é que os lírios do campo eles estavam revestidos de formosura. Eles não faziam a própria aparência deles e se revestiam dela. Deus ele revestia de beleza as flores do campo. E os lírios eram tão belos que nem mesmo Salomão ficou revestido de beleza como aquelas flores.
Salomão, ele era o homem mais sábio da antiguidade e também o mais rico. Ele, ele desfrutava de tudo o que o dinheiro podia pagar. Tá? Ele desfrutava das melhores coisas que havia neste mundo e que podiam ser feitas pelo trabalho dos mais excelentes homens e mulheres. E a riqueza que ele tinha, e também as pessoas que ele havia contratado para trabalharem para ele, nenhuma delas conseguiu lhe dar uma roupa que fosse mais bela do que as flores do campo. O que isso mostra? Isso mostra que uma coisa artificial não pode se tornar igual a uma coisa que é natural. E outra é que se Deus ele se reveste com tanta formosura uma flor, o que ele sabe que ficará na terra por um tempo e depois ela vai ser lançada no fogo para queimar, então certamente ele vai vestir muito mais aos seus filhos e filhas. Ele lhes dará muitas roupas. E também, quando eles partirem deste mundo, o Senhor os revestirá de muita beleza. Se porventura você quer ter uma aparência melhor, saiba que no céu, os salvos, eles serão muito lindos, mais do que foram nessa vida. No versículo 30 ainda, o Senhor Jesus chamou seus discípulos de homens de pequena fé. Por que ele chamou assim? O motivo é porque eles andavam ansiosos, porque eles não tinham fé em Deus. Eles não tinham fé no Pai, que é fiel, bom e amoroso, de que ele certamente suprirá as necessidades de seus filhos e suas filhas. E por causa da falta de fé, eles estavam servindo a dois senhores diferentes. E por consequência, eles estavam com o quê? Praticando a justiça e também o pecado. A justiça por causa do Senhor e o pecado por causa de Mamão. O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos a não andarem inquietos, dizendo que comeremos, beberemos, o que nos vestiremos. Por quê? Porque todas essas coisas os gentios procuram. E quando ele falou gentios, ele estava falando dos homens e mulheres estrangeiros que não conheciam a Deus. Nós não devemos agir como aqueles que não conhecem ao Senhor, que não confiam nele. Nós devemos confiar em Deus e esperar que o Senhor agirá ao nosso favor. Deus é Pai, Ele nos ama, Ele conhece todas as necessidades e certamente Ele as suprirá. Cristo ele nos ordena no versículo 33 a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que nós necessitamos, comida, bebida e vestes, o Pai nos acrescentará, porque Ele nos ama e Ele cuidará de nós. E como nós podemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Assim, buscando ao Senhor, orando a Ele, ouvindo a sua palavra, crendo nela, cumprindo-a, amando ao Senhor de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento, e de todas as nossas forças, e amando aos outros como a nós mesmos. E a maneira como se amar ao próximo como a si mesmo é fazendo ao seu próximo o que você quer que ele seja feito. Nós não devemos andar inquietos pelo dia de amanhã, porque já basta os males desse dia. Nós não precisamos trazer os males do dia seguinte para hoje e sermos esmagados por um peso que está além de nossas forças para suportá-lo. Se vocês, meus irmãos, gostaram dessa mensagem, eu peço que apertem no botão de gostei e compartilhem esse vídeo para outros nossos irmãos e nossas irmãs na fé. E lembrem-se, Deus é fiel, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é Pai. Ele cuida de nós e vai agir a nosso favor. Portanto, que nós confiemos nele e não duvidemos da sua bondade e também do seu poder. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele quiser.